Não teve uma faca. Não teve um revólver calibre 22. Não teve sequer um canivete malvado que fosse. Não houve sangue. Não houve repercussão na cidade vizinha. Não teve um tanque na rua. Não teve um soldado chamar este golpe de Estado. O que nós tínhamos no gramado ali, eu naquela tarde, eu estava na Jovem Pan. Fiquei 4 horas na Jovem Pan, me chamaram para comentar com eles. O que eu vi no gramado foi algodão doce, pipoca, bíblias e aí sim, um terrível batom vermelho. Deputado, a gente tipicamente temos conversado sobre os assuntos mais quentes aí, e estamos hoje na semana seguinte ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Certamente o senhor, como deputado de oposição, teceu críticas a esse julgamento, que eu quero que o senhor explane um pouco mais pra gente aqui. Mas eu queria também uma avaliação do senhor sobre as motivações. O que está provocando esse julgamento? Só, Thiago, eu não teci críticas. Eu falei verdades. Criticar é uma coisa. Eu falei verdade. Se tomaram por críticas, paciência, mas foram verdades. Fica à vontade, por favor. Sobre o Supremo Tribunal Federal, olha, sobre esse julgamento e quais são os motivos dessa... Foi uma inquisição. Um processo kafkiano, onde direito de defesa praticamente não existiu, onde o próprio Luiz Fux disse que tinha que ser nulo, porque o Bolsonaro e os demais só teria direito a estar com o privilégio, no caso na corte ali, o ramagem. Os outros seria a primeira instância. Então só aí já é um motivo de que não é o foro ideal. É isso? Depois também, caso tivesse, como eu estou indo pelo Fux, que para mim é o único juiz que existe entre os 5. E se fosse para julgar, no caso, alguém com os privilégios, foro privilegiado, teria que ser no colegiado com 11, e não aí. Então, só nesses 2 argumentos já dá para dizer que esse julgamento não teria que ir adiante. Depois, como é que num julgamento está ali a vítima, que Alexandre de Moraes se disse vítima, e ele disse que o Bolsonaro acabou com a vida dele. Como é que alguém vai julgar outro que teria acabado com a vida dele? Além de todo o Brasil conhecer o ódio que ele destila, ódio e raiva por Bolsonaro e também pela direita. Por quê? O que nós temos hoje é um STF que julga politicamente. E eu digo o seguinte: quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. Essa é a grande verdade. Quando a política invade o tribunal, a justiça foge pela janela. É isso que nós temos. Basta ver os julgamentos que tem no STF. O resultado é 9-2, 8-3. É isso. Julgamentos totalmente políticos, que faz com que nós, patriotas, nós de direita, e acima de tudo quem acredita no Poder Judiciário, como eu digo que 95% dos juízes no Brasil, juiz, desembargador, eles são pessoas que querem julgar e fazer valer de fato a justiça equânime. Isso eu acredito, porque se não acreditar na justiça, acabou o país. Porque a justiça é o poder do bom senso, da equidade, do comedimento. Mas não, o que tem hoje é muita raiva, ódio transpirando no STF. Eu já pedi 8 impeachments de ministro do STF. E qual é o motivo? Qual é o motivo que o senhor acredita que provoca essa raiva, essa ação política dentro do Supremo Tribunal Federal? Eu tento compreender, se for estritamente ideológico, né? Se fosse estritamente ideológico... Não é estritamente ideológico. Não é estritamente ideológico, evidente. O que tem aí é que o Bolsonaro é uma pessoa que não é fácil de lidar. Ele tem os rompantes dele. E o Alexandre de Moraes, ele já teve problemas com o Bolsonaro. E aí vai criando aquela briga e vai aumentando e aumentando. Mas Bolsonaro...
O próprio ministro Luiz Fux disse que bravata não é crime, né? Ainda não é crime no Brasil, né? Pois, mas Então, não é, né? Não é. Não é, claro que não. Definitivamente não é. Pois é. Mas o que ontem a Folha de São Paulo publicou um artigo do jurista Ricardo Sayeg. Ele fez um texto muito corajoso, assim, elogia o voto do ministro Fux e explica por que ele acha que todos deveriam, na verdade, ser absolvidos, né? Incluindo o pessoal do 8 de janeiro. E ele diz a certa altura que essa acusação pela qual o Bolsonaro e seus companheiros foram condenados, a acusação se sustenta em elucubrações, minutas, cartas e planos nunca iniciados. E aí ele observa, como especialista, uma coisa que é gritante e não se vê muito falar por aí. A lei pune apenas condutas reais e não atos imaginários. Quer dizer, ainda que os atos tenham sido imaginados, não sei se isso aconteceu, não foram praticados, né? Quer dizer, é o crime cometido que é julgado e não o crime pretendido, né? Olha, os livros de história vão narrar o que aconteceu em 2025 no Brasil, dizendo que houve tentativa de golpe de Estado ou golpe de Estado. Vai em qualquer dicionário do Sri Lanka, da Bélgica, da Tanzânia e olhe o que é um golpe de Estado. Não teve uma faca, não teve um revólver calibre 22, não teve sequer um canivete malvado que fosse, não houve sangue, não houve repercussão na cidade vizinha, não teve um tanque na rua, não teve um soldado. Chamar de golpe de Estado? Aí eu pego o exemplo norte-americano, quando teve a invasão do Capitólio. Foi uma invasão planejada, com mortes, muito sangue. O que aconteceu? Em algum momento alguém disse que aquilo era um golpe de Estado? Nem ali. Agora aqui, sem nada, o que nós tínhamos no gramado ali, eu naquela tarde, eu estava na Jovem Pan. Fiquei 4 horas na Jovem Pan, me chamaram para comentar com eles. O que eu vi no gramado foi algodão doce, pipoca, bíblias e aí sim, um terrível batom vermelho. Aí é motivo de sobra para dizer que houve um golpe de Estado. Uma arma perigosíssima. Que isso? Então, é o mínimo. Eu digo pro pessoal de esquerda que me ouve, a esquerda normalmente quando me ouve, eles me ouvem mastigando caco de vidro com vinagre e uma leve pitadinha de sal do Himalaia. Eles têm isso. Podem continuar, mas tem que saber que eu estou olhando o bem do Brasil, independente de como eles pensem. Mas não tem o menor sentido, fundamento, o senhor Alexandre de Moraes, qualquer um deles, como é que vai chamar isso de golpe de Estado? Depois crime armado. Que arma teve? Me mostre uma arma. Eu não vi nenhuma arma. Eu digo, nem um canivete, um canivete violento ou algo assim. Nada. Nada. E levam adiante uma narrativa destas. Por quê? Tem aí a imprensa marrom, que pagando bem eles falam até a verdade, mas pagando muito bem, porque nem, eu não falo nem verdade nunca. Então vivemos num momento de distopia no Brasil. Que é o inverso da utopia, onde se quer o bem, o imaginário, o melhor. Não, é o caos. Pessoas que falam comigo desiludidas, desanimadas, eu digo calma. Calma, que no fim o bem sempre vence o mal. Se não venceu ainda, é porque ainda não chegou ao fim. E as coisas vão mudando. Vão mudando. Vai ver, por exemplo, com o tempo, o Clesão que morreu, teve 5 pedidos para que libertasse ele, que ele poderia morrer. E ele morreu na prisão. E aí? E o ministro que não liberou? E a morte que teve, vai ficar por isso? Tem mais 1 ou 2 que morreu também, mas o Clesão foi central. Então tem muita coisa errada que nós vamos mudar no Brasil. Aí, anistia. Vamos votar na anistia? Vai passar. Não tenha dúvida que passa. Fácil. Tem maioria aqui na Câmara, fácil. Não lhe parece que arrefeceu um pouco essa história da... Arrefeceu sem dúvida alguma. Eu não digo que as pessoas estejam com medo, mas estão com receio. Receio. Eu, agora domingo, dia 7 de setembro agora, teve um grande movimento em Porto Alegre, e eu estava indo para o movimento, e uma senhora passou, o meu filho está indo lá, ele está levando a bandeira do Brasil embaixo do casaco. Eu digo, o que é isso? Seu filho está levando a bandeira, ele está com medo que dê algum problema até chegar lá. Olha que ponto chegou um cidadão usando escondido a bandeira do seu país para não sofrer uma represália. É difícil. Então as pessoas, de fato, estão, eu não digo medo, né? Mas estão com muito receio. Isso acontece.
Porque se vê tanta injustiça acontecendo por aí. As pessoas pensam assim, olha, se por passar um batom numa estátua que na primeira chuva iria limpar, condenada por crimes, inclusive ela está num dos crimes aí que coloca ela como armada, com um batom. 14 anos de prisão. Tentativa de golpe armado. Pois então, armado com um batom. Tá bem, um batom vermelho, violentíssimo. Mas 14 anos de prisão para esse batom não tem sentido. Outro cidadão lá, sentou na cadeira do Alexandre de Moraes, 17 anos de prisão. Será que esse pessoal do mundo jurídico não vê? Claro que vê. Eles sabem que estão se enganando. Não tem como não ver a realidade. Estão tentando forçar uma barra pelo ódio, mas o juiz, o desembargador, o ministro, ele tem que julgar e não participar da vida política do país. O que aconteceu? Eu, entre 8 pedidos de impeachment que eu fiz, e nunca tive represália. Por quê? Eu não tenho furo, eu não tenho nada de corrupção, eu sou um cara que, eu digo, o Bibo Nunes é infurável. Eu não tenho furo, por isso que eu posso enfrentar. Porque quando se vai nadar entre tubarões, não se pode estar sangrando. Vai nadar com tubarões sangrando, eles te devoram. E é isso que existe hoje no Senado. Eles não podem se aproximar dos ministros porque eles estão sangrando. Só acho que... da sua minoria. Então tenho medo. Meus pedidos fundamentados. Todos muito bem fundamentados. Quer ver um exemplo? Um ministro, um juiz, desembargador, não pode participar, está na Constituição, está na lei também do impeachment, que um membro do Poder Judiciário não pode ter vida política partidária. O primeiro pedido que eu fiz foi da Carmen Lúcia, que há uns 3 anos atrás, ela participou de um ato político partidário no apartamento da Marta Suplicy, em São Paulo, com mais de 30 mulheres, movimento de esquerda, e não poderia ser de direita também. Eles não podem participar de vida política partidária. Lá esteve, deu a opinião dela, participou, saiu em jornal e tudo. Não cabe? O impeachment? Está comprovado que ela participou de vida política dando opinião. É motivo de tirar do cargo. Tem que tirar. O que deu? Nada. Porque o presidente do Senado na época, o Pacheco, não levou adiante. Outra, depois eu fui em cima do atual presidente, pedir cassação do atual presidente do Barroso, do STF. Por quê? Ele, há 2 anos, 1 ano e meio, 2 atrás, ele participou de um ato da UNE, com cerca de 2.000 pessoas, também de esquerda, coincidentemente sempre de esquerda, mas não poderia ser também de direita. Ele estava no palco, um ministro do STF, num movimento de esquerda da UNE, no palco. Mas o pior, ele não se conteve em estar no palco e foi no microfone e disse: nós vencemos o bolsonarismo. Pode alguém assim continuar sendo um juiz? Pode julgar alguém assim? Claro que não, impeachment imediato. E o que acontece? Hoje ele é o presidente do STF. Está assistindo? Quem está falando aqui é o Bibo Nunes. Vai fazer o que comigo? Vai fazer o quê? Estou mentindo? Fake news? Não, é a pura verdade. Que só não foram caçados pela covardia. Pelo medo. Medo, covardia. E como é, Cláudio Gilberto? Que eu vou pedir outro. Vou pedir outro impeachment agora. Totalmente fundamentado. Quando o próprio presidente do Senado diz que tendo 81 assinaturas pedindo impeachment de um ministro, 81, ele não aceita. E nas 81 ele não se tocou que tem a assinatura dele também. Ele mesmo assinando. Então, como é que vai confiar num presidente do Senado assim? Aí eu pensei, vou pedir o impeachment dele. Do presidente do Senado. Tem que tirar esse presidente do Senado. Que ele não pode. Quem faz isso não pode ser presidente. E aí como é que eu faço? Tem que ir para a CCJ, onde a maioria é dele, é da esquerda, não vai? Ou então pedir para o STF para tirar o presidente do Senado? Jamais. Então estamos vivendo um momento bem difícil. Mas nós vamos virar o jogo. Deputado, como o senhor explica o comportamento do deputado Hugo Mota, né? Ele parece muito empolgado com... Embora seja um deputado de 5 legislaturas, né? Eu acho que a presidência meio que subiu a cabeça do jovem deputado paraibano, né? E ele correu para o abraço com o presidente Lula, né? Esquecendo, inclusive, seus compromissos com aqueles que o elegeram presidente da casa. Ele está sangrando também no meio de tubarões? Pelo jeito, dá para notar que ele está sangrando entre tubarões. Porque para nadar entre tubarões não pode ter sangria alguma. Se fala muitas coisas sobre família dele, coisas assim, e aí eu não levo adiante porque eu não tenho nada comprovado. Mas o que eu fiquei chateado com ele foi no primeiro momento que ele
quando era candidato, nós apoiamos ele, até porque o primeiro vice-presidente da Câmara é do PL, o Altineu Cortes, mas ele ficou de pautar a anistia, né? E diz ele que nessa semana ele pauta a anistia. Disse hoje. A anistia deverá ser pautada na quarta-feira agora. Então, pelo menos isso. Só que um detalhe, nós temos maioria para aprovar a anistia, mas eu nunca vi disso. Um pré-julgamento com tanto tempo antecipado. Já disse o Alexandre de Moraes e, se não me engano, Gilmar Mendes, que aprovando, eles vão dizer que a anistia ela é inconstitucional. Porque o que diz a Constituição? Quando tem um crime contra o Estado Democrático de Direito, não cabe anistia. Tá? E eu concordo plenamente com isso. Sabe, deputado, eu procurei esse artigo. Não tem? Não tem. Fala em terrorismo, fala em várias... Pois eu achei estranho pautar estranho, mas ele falou isso. Mas é assim, os ministros do Supremo Tribunal Federal... Que, não, mas então já melhorou. Se não tem isso aí, opa... Não tem. Não tem lei, que tenha, mas tem o voto, e aí esse é o grande problema, ao final do voto da primeira turma, depois de definir as penas para os 8 primeiros réus no caso do golpe, tanto Alexandre de Moraes quanto Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e o Flávio Dino disseram no voto, ou seja, vai estar no acórdão do STF publicado em breve, que tanto indulto presidencial, anistia pelo Congresso ou perdão judicial, nenhum desses vale em caso de atentado democrático ao Estado de Direito. Mas aí é atentado ao Estado Democrático. Então, e não está na Constituição, então já é bem diferente. Então, Renato, agora a esperança recebe muito forte. Porque eu concordo, se tivesse na Constituição, eu tenho que acreditar nesse... Eu não vou acreditar nada que eles falam, porque se tiver, eu concordo. Tudo bem. Só que não teve esse crime. A diferença é essa. Não existiu esse crime. Essa é a diferença. Então, se tivesse na Constituição, eu concordaria, mas não existiu o crime. Mas assim mesmo, botaram 4-1, mas se não está na Constituição, aí muda muito. Eu, por exemplo, vou para a tribuna daqui a pouco lá e vou ver com todos os dados isso aí. Quem levantou essa questão foi o cientista político Fernando Schiller, outro gaúcho ilustre, né? Sim. E ele é comentarista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e no programa do qual fazemos parte, ele falou isso. Olha, ele até leu os crimes, eu acho que são 4 hipóteses de crime hediondo, crimes de terrorismo, sim, mas não fala, até porque é da natureza da anistia, perdoar crimes políticos. Sim. Sempre foi assim. E normalmente se perdoa, a anistia é para o inimigo. A anistia não é para os amigos. É para tentar contemporizar o país, acalmar o país, não é isso? Isso se faz. Quantos aí estão que receberam anistia e receberam um dinheirão ainda? E mas ainda que... mortes, assaltos a quartéis e estão aí anistiados. Mas assim, ainda que tenha havido algum tipo de crime político, que venha a ser tipificado como um crime político, a anistia trata exatamente de perdoar o crime político. Pois né? Então, assim, eu fico muito espantado como é que ministros do Supremo falam que seria inconstitucional a anistia se isso não está na Constituição, a não ser que eles tenham reescrito a Constituição secretamente e a gente não está sabendo. Mas vê que absurdo nós estamos vivendo, né? Quando ministros têm esse comportamento. Impressionante. Olha, eu fico muito chocado. Eu sou de uma família de juristas. Um tio meu foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, meu pai comendador, minha esposa do Tribunal de Justiça também. Então eu respeito muito a justiça. Mas essa frase eu gosto muito quando eu digo que quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. E é isso que nós temos hoje. Essa é a realidade. Mas nós vamos mudar. Eu me empolguei muito agora em saber que não está na Constituição. Me empolguei. Não, agora eles vão ter que me aguentar forte. Não está na Constituição, tampouco está na Lei de Segurança Nacional, que é aquela... Não, que quando via eles falando, né? A gente já está meio... desanima um pouco, né? E também tem o seguinte, como disse também no nosso programa na Rádio Bandeirantes, o ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, que foi comunista, inclusive, né? Foi militante do PCdoB durante muitos anos. Ele falando que a história do Brasil é feita por anistias, né? Desde o Império até agora o regime militar mais recentemente, a história do Brasil é marcada por esses momentos de perdão, exatamente para promover ali a Agora, o que pacificação. justifica
o Poder Judiciário, esses ministros terem tanto ódio, tanta raiva como tem do Bolsonaro, tudo bem. Mas eles, quando chegam a ser ministro, tem que ter um preparo psicológico muito grande, né? Eles têm que saber o que é julgar e se dar, no mínimo, por impedido. Como o caso, ex-advogado do Lula. Qual é a posição dele? Qualquer um sabe. E o Alexandre de Moraes com ódio destilado. Chega a ser peçonhento o ódio dele contra Bolsonaro. E aí vai lá julgar, não se dá por impedido e aceitam isso. É muito perigoso. Sem contar as manifestações em pré-julgamento, né? Antes mesmo de observar os autos. Sim, que nem agora estão dizendo que passar anistia, vão dizer que é inconstitucional. Não Como existe é o caso agora questionamento. que aprovou a CCJ lá do Senado o voto impresso. Não é isso? Sim. Aprovou agora. Que foi aprovado em 2015 e eles disseram que era inconstitucional. E agora eles estão anunciando, se passar vai ser inconstitucional. Eu não vejo por que de estarem anunciando antes de um julgamento. É meio estranho isso. Mas o senhor consideraria que há uma questão de poder mesmo em jogo? Quer dizer, é ali uma queda de braços do Supremo para mostrar que é o poder que prevalece no Supremo? Eu acho que tem essa disputa, sem dúvida alguma, e essa disputa aumentou muito quando teve a TV Senado. Porque eu, desde criança, como eu disse, meu tio, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o máximo que tem no Estado, né? E eu acompanhando primos desembargadores, todo mundo do ramo. E eu lembro quando eu era criança, quando passava um juiz, respeitavam, olha, ali vai um juiz de direito. Ele era equidistante, tem uma festa, um réveillon, um baile de debutantes, o juiz tinha que ser comedido, não podia estar. Hoje, se vê juízes, desembargadores dando entrevista em programa de televisão, debatendo, um juiz não pode participar nem de reunião de condomínio. E cantando. Então, o Poder Judiciário perdeu aquela equidistância. E depois que começou a televisão, veio uma disputa de beleza. Há boatos de que um ministro em Portugal, quando deu um tremendo temporal, ele dormindo, quando relampejou forte, ele sentou na beira da cama e sorriu achando que era uma foto. Não, para ver o que é a vontade e a disputa de aparecer. E o ministro tem que ser comedido. Ele tem que ficar equidistante. Ou então escolher outra profissão. Quer destaque, venha ser candidato. Aí é outro. Vem poder legislativo, mas não, ou executivo, mas não no judiciário. Deputado, eu desculpe, mas só uma última questão ainda nesse assunto. A gente tem conversado com diversos parlamentares de oposição e o consenso, me parece ser, priorizar a questão do projeto da anistia na Câmara e torcer pela eleição de 2026. Assim, me parece que esse tem sido a estratégia Sim. definida pela oposição. Sim. Existe alguma possibilidade dessa confusão acabar antes do final do ano que vem? Essa conclusão, Essa confusão? essa confusão, olha, se nós aprovarmos a anistia, é um bom passo, excelente. E aí nós vamos aos argumentos, porque isso aí não vai ficar assim. Nós temos ajuda externa, que pesa muito. E aí as pessoas, o Trump não está se metendo no Brasil, não pode se meter. Ele não está se metendo no Brasil. Hoje o mundo é uma aldeia global. E o maior país do mundo é os Estados Unidos, um país democrático e que tem as suas punições com sanções econômicas ou políticas. Por exemplo, como não se pune o Irã com o tratamento que tem com as mulheres, como é que não se pune a Coreia do Norte. Então, os países punem países que não estão dentro do normal. Isso é o que ocorre. E o Brasil, o mundo está vendo que a democracia aqui está em frangalhos. O judiciário aqui é um poder que não tem credibilidade e respeitabilidade quando se argumenta e se lê o que fez o ministro Fux. Aí se vê que a coisa aqui está difícil. E aí a ajuda externa vem, mas não é ajuda que venha contra o Brasil. É uma ajuda contra a CPF. CPF do Alexandre de Moraes, por exemplo, que para mim ele está preso. Ele não pode ir na rua, não pode ir num cinema, não pode ir no supermercado, não pode ir num shopping, não pode ir em lugar algum. Esse cidadão está preso. Está preso e ninguém tira da cadeia. Se botar ele na cadeia, amanhã depois, por morte de lesão e outras coisas, hoje ele já é uma pessoa. Tanto é que ele sabe disso, que ele disse que Bolsonaro acabou com a vida dele. E isso ele disse para o Mauro Cid. Ele falou, Mauro Cid. Então, é uma situação que o ódio desperta cada vez mais, que ele sabe que a vida dele acabou. Olha, deputado, eu não faz muito tempo,
aqui em Brasília, eu encontrei pelo menos 2, 3 vezes, talvez, o ministro Celso de Mello, ministro do Supremo. Esse é bom. Esse tomando sorvete no shopping, sentadinho sozinho ali com coisa de sorvete, ninguém incomodava, as pessoas respeitavam aquilo. Encontrei, compartilhávamos o meu barbeiro, encontrei em barbearia, também em outros locais assim, sem nenhum tipo de segurança. Nenhum desses ministros andava com segurança. Eu me refiro ao ministro Marco Aurélio. Mas não conheciam também, né? Até o Aires Brito, né, que foi também... Foi mais conhecido. Os 3 foram presidentes do Supremo, né? Aires Brito também. Isso aí eu encontrava na pizzaria, né? Enfim, eram pessoas que circulavam livremente, sem nenhum tipo de... O ministro César Peluso também, eu encontrava muito em restaurantes, sobretudo fim de semana. Nenhum deles acompanhado de segurança. Agora, da última vez que nós estivemos no mesmo restaurante de um ministro, tinha pelo menos uns 4 seguranças do lado de fora do restaurante, tinha mais uma mesa ou 2 com seguranças, uma eu tenho dúvida, mas pelo menos uma delas era com segurança do ministro, e o ministro, embora almoçando com outras pessoas, com segurança na mesa, sentado à mesa. Então, assim, é uma situação bem, bem diferente, né? Sim. Que a gente vê isso. E lembrando também que agora nós temos vidros à prova de bala, fuzil AR-15 lá no STF, que mudaram todos os vidros. Agora, falando de Marco Aurélio Mello, eu acho bem interessante o que ele falou há poucos dias. Ex-presidente do STF. Ele disse que Alexandre de Moraes precisa urgente de um tratamento psiquiátrico. Sabe lá o que é isso? Um ex-presidente do STF fala isso? Pô, então está mais comprovado que esse cidadão não tem condição. Um ex-presidente dizer isso, olha, é da mais alta gravidade. Por favor. Mas... Além de o próprio Fux dizer que, se continuar assim, o tribunal, o STF poderá ser um tribunal de exceção. Falou isso? Então, o que eu digo, eu falo palavras dos que fizeram. Mas, aparentemente, os ministros que estão lá no Supremo parecem muito confortáveis com o medo que o STF acabou impondo à nação, né? Pois, essa confortabilidade, eu acho que é mais na aparência, que todos sabem a situação de não poder andar na rua. Isso é muito ruim. E coisa que eu não concordo, como cuspirem no rosto de filha, daqui e dali, isso eu não concordo, esse tipo de coisa. Mas é a revolta da população. Agora, essa tranquilidade que eles têm, eu diria, gauchescamente falando, estão tranquilos como enfermeiro de hospício. E fora Mais ou que menos por aí. as denúncias do Talhaferro, né? Porque é o próprio ex-assessor Também. do Moraes. Então, o que tem de provas, argumentos plausíveis, e o que acontece? Por enquanto, nada. Mas não dá para desistir, porque, olha, eu às vezes fico sem ter o que falar. Quando tem um movimento, como foi 7 de setembro, as pessoas vêm falar, e agora, Bia, por que se faz? É difícil, porque as pessoas estão muito desanimadas. Porque quando vê esse tipo de coisa acontecendo, eles geram um descrédito na justiça, em ser sério. Daqui a pouco a pessoa correta vai ter vergonha de ser correto, do jeito que está. Porque eu já falei com alguns estudantes que queriam fazer direito. Eu tenho uma filha minha que estava fazendo direito, saiu. Não foi para o jornalismo. Não quero mais fazer direito, com esse direito no Brasil, não quero. Desistiu da faculdade e muitos outros desistiram. Pela imagem que tem da justiça hoje. Isso é triste. É muito triste. Mas isso vai acabar. Porque não tem quem continue no auge sempre. Os impérios todos caíram, todo mundo cai. E nós vamos ter um momento de voltarmos à honra e à dignidade. Porque indulto tem que não aceitar indulto aí também, né? Até isso. Do Daniel Silveira, mas uma coisa, eu não sou bruxo para garantir, mas a direita vai ganhar a próxima eleição. Mesmo com o Bolsa Família aí, onde eu considero compra de votos. Aliás, eu tenho uma PEC minha, começou a tramitar, mas não vai ir adiante, porque Bibo tem razão, mas não vou assinar. Porque 3 estados do Brasil, às vezes cai para 12, depende do mês. 3 estados do Norte e Nordeste, as pessoas ganham mais Bolsa Família que salário normal. Assim começa a ruína de um país. Tem pessoas que ganham Bolsa Família há 12, 13 anos. Isso é
Auxílio, eu sou a favor de auxílio, mas auxílio é por um tempo e não o tempo todo. Mas essa é a lógica da esquerda, né, Sim, deputado? sim. É fazer com que o país todo fique dependente do Isso. Estado. Né? Sim. É Tira isso. R$1.000 de alguém e dá 9 de 100 para quem não tem. Perdeu 1 e ganhou 9. É Essa é isso. uma lógica que eles usam. Vai empobrecendo Vai uns empobrecendo. E enfim. a esquerda depende do pobre. Eu sempre digo isso. Jamais a esquerda vai deixar de ter pobre porque o pobre é que elege. O pobre que acredita nessa luta de classe. Não, o empresário é que está te explorando. Eu vou dar esperança. A esperança só promete. A esquerda gosta tanto de pobre que por onde passa multiplica a pobreza. Deputado, É isso que acontece. tem uma preocupação que é presente já há muito tempo no Brasil, né? Que é esse clima de ódio, de vingança e tal. A gente via deu para perceber, com exceção do voto do ministro Luiz Fux, o ódio, né? Ali exposto muito claramente, né? Isso não vai acabar bem, né, deputado? Não vai. Eu queria saber exatamente com sua experiência de vida, de refletir, de contato com o povo Não, mas também. pelo senhor, eu sou amador aqui, né? Minha experiência é mínima. Não, mas assim, como prever qual será o desfecho disso? Será pacífico? Será, enfim, com tanto ódio? Porque ódio gera ódio, né? Então... Olha, ódio gera Isso é- ódio. Eu digo o seguinte: quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. É isso que está acontecendo, vai acontecer. Por quê? Olha o tom de deboche que teve depois da votação do Fux. Eles combinados, satirizando, brincando, debochando. Por quê? Eles queriam vestiário unido. Para que ter 5? Para que ter 11? Todos têm que ter a mesma posição? Não tem. Aí foi uma prova que não teve nem democracia, foram totalmente antidemocráticos. Não aceitaram a posição de um colega. Então, além de tudo que fazem e não cumprirem o judiciário, enfim, as leis, como tem que ser, o julgamento, ainda discriminam e não são democratas. Que começaram a ir contra, debochar. E a grande jogada que eu admirei do Fux foi essa, de pedir que ninguém interrompesse. Aí ele pôde falar sem ninguém contestar. E os outros, no dia seguinte, ensaiadinho, vai aqui, vai ali. E ele não falou nada. Ele foi coerente. Se ele pediu para ninguém interromper, ele não foi interrompido, ele fez o mesmo. Foi coerente, não que tivesse medo ou coisa assim. Porque eu acho que a posição do Fux ele tem que ser cada vez mais forte. Eu sempre disse, antes do julgamento, há mais de ano eu sempre disse em veículos de comunicação, internet, rede social, que o único ministro que eu encontro em avião é o Fux. E um detalhe interessante, ele senta na 1C, primeira fila, 1C. Entrou no avião, dá de cara com ele. Ele senta ali, eu encontrei ele umas 4 vezes, senta ali, e quando vai desembarcar, ele fica em pé, esperando as pessoas saírem. Pô, então, o que é isso? Ele tem uma segurança tão forte, ele está ali para se mostrar, porque é o único ministro. Eu digo, eu vi, provo isso. Não sei se ele vai continuar fazendo isso, acredito que vá. Se bem que um radical de esquerda pode dizer desaforo para ele, mas chama atenção. Ministro parado. Um C, é a primeira fila. Fica ali, na dele, com aquele. Ele tem um estilinho padre, aquela gola dele, né? E depois, quando sai, ele fica na porta. Se bem que eu também fico nas primeiras ali, não sei se ele fica até o final. Mas o fato de ele ficar ali, pô, é impressionante. Impressionante. Então, esse juiz, porque esse é juiz. É o único juiz dos 5. Esse sabe que é julgar mesmo. Então, esse tem o meu respeito e a minha admiração. Devo admitir que eu nunca tinha visto a parte numa sessão do Supremo Tribunal Federal. 20 minutos não é incomum, mas o que é incomum é a exibição de vídeos durante uma parte. Eu achei isso... Não, é incrível, incrível. Então não existe mais respeito, não tem mais preocupação se está certo, se está errado, se vai atingir alguém. Agora pedir... Essa aqui é outra. O Bolsonaro ficou, parece, 6 minutos ali antes de entrar no carro, né? Ficou parado um pouquinho, querendo explicação por que não colocaram imediatamente no carro. Isso aí é para querer ofender, é para humilhar, né? É para humilhar. Olha, eu sinceramente, eu não entendo como é que chegaram a prender os generais 4 estrelas, como prenderam. Das pessoas que eu mais me dou ali, de todos, eu tenho convívio com todos, né? Não, eu não tinha convívio com o do Exército ali, eu nem lembro bem o nome dele, é o único que eu não... Paulo Sérgio. Esse eu nunca, é o único que eu não tinha, mas o
o Braga Neto, cansei de ficar conversando com ele um tempão. Uma pessoa extremamente educado. E se ele estiver conversando contigo, é um guri perto dele, né? Vai dizer, o senhor, é impressionante a educação dele. Nunca vi ele falar O isso. General Heleno, homem de bem. Né? Também outra pessoa. Então, como é que essas pessoas estão como golpistas, como terroristas? Aí eu entendo da seguinte maneira. Quando eu tenho no meu país um presidente que tem apenas o ensino fundamental e que entre Israel e Hamas ele fica com Hamas, só posso entender que estamos vivendo a divina decadência da política e da justiça no Brasil. E chega a ser até feio, né? Porque os Estados Unidos usou o Brasil como exemplo de censura para os demais Sim, países. Mas é um exemplo, sem dúvida alguma. Vergonhoso, né? Vergonhoso. Agora, Claudio Gilberto, esse exemplo dos Estados Unidos, onde foi programada a invasão do Capitólio com mortes, em momento algum alguém falou em golpe de Estado. Porque aquilo já não tem, golpe de Estado é muito diferente disso. Agora dizer que é golpe de Estado que aconteceu aqui. Eles tentaram emplacar lá, na imprensa, nas manchetes de sempre, digamos assim, insurreição. Essa era a expressão que a imprensa americana estava usando. Nem isso colou. Nem isso colou. Mas, deputado, esse jurista de cuja entrevista eu participei, Ricardo Saeg, que escreveu para a Folha, ele tem uma tese interessante. Ele disse que aquelas pessoas que foram presas e condenadas no 8 de janeiro, eles exerceram o legítimo direito de defesa nacional. Ele explicando que absolutamente não, que aquilo foi uma arruaça, né? Claro que não concorda com aquilo, mas eram crimes para serem julgados em primeira instância. E ele disse que está absolutamente convencido de que se tivesse isso ocorrido, estavam todos em liberdade. Pelo tempo que ficaram presos, né? Já pagaram, porque no caso ali, o que teve depredação ao patrimônio público, isso teve e tem que pagar. Quem quebrou tem que pagar sem dúvida alguma. Só como foi nível 1, não teve sangue, não teve arma, a condenação seria de 3 a 6 meses. Todo mundo já está muito mais do que isso preso. Então já deveriam estar soltos. Todos já pagaram por isso. E o doutor Ricardo Saeg, que é professor da PUC de São Paulo, ele fez um único reparo ao voto. Ele adorou o voto do ministro Luiz Fux, elogiou muito, mas ele fez um reparo. Ele achava que o ministro deveria conceder habeas corpus coletivo e botar todo mundo em liberdade naquele momento ali do julgamento. Enfim, boa. É claro que se ele tivesse feito, eu imagino, se ele tivesse feito isso, o mundo desabaria na cabeça dele. Mas seria bom. E todos os demais ministros certamente tentariam anular de imediato o habeas corpus. Sim. Mas teria sido um gesto um tanto quanto inesperado. Como foi inesperado o voto, né, aqui para nós, né? O ministro Fux era um único dos ministros da primeira turma, de cuja cabeça ninguém sabia o que ia sair. Isso é juiz raiz, né? Juiz raiz. Isso. O juiz sempre foi assim, ninguém sabe o que vai sair da cabeça do juiz. Sim. Né? Dizia-se isso, né? Que não sabia o que ia sair de bumbum de criança e de cabeça de juiz, né? E ele fez um voto que surpreendeu, sobretudo pela qualidade, né? Comparado aos demais, foi um... O único juiz bem fundamentado. Não tem como. Mas estamos vivendo isso agora e as pessoas perguntam o tempo inteiro: o que vamos fazer? É o que todo mundo pergunta: o que vai acontecer? Mas a anistia passa. Gostei muito que não está na Constituição. Ótimo, excelente isso. Então agora nós temos como levar adiante. Mas a questão é política, né? É política. Se houver viabilidade política, né? Pois é, politicamente nós temos hoje uma coisa inédita. Acompanha a política o tempo todo, claro. Agora, desde que teve a minoria e a maioria aqui na Câmara Federal, nunca a maioria foi a oposição. E pela primeira vez a maioria é a oposição ao governo. Nunca teve isso. O próprio governo Lula, a maioria era a oposição. Com a mudança que deu da vinda do progressista do União Brasil, o PSD e outros, então a maioria hoje é oposição ao governo. Então nós temos muita força. E o que tenta o governo fazer? Mandando emenda parlamentar para tudo que é lado. Que eu acho uma grande bobagem essas emendas, a não ser essas de comissão que colocam, que vale mesmo. Aí o governo ele vem forte. Eu sou da comissão, sou mais antigo membro da Comissão de Turismo. E aí nós 5 parlamentares distribuímos as emendas, foi para o governo e o governo que ele distribui. Aí 5 ganhariam 12 milhões, cada um para emendas para os seus estados, para projetos de turismo que foram apresentados,
E o que aconteceu? Eu era um dos 5. O que aconteceu é que o governo disse o seguinte: as emendas serão dadas somente para quem é 100% governo. Bem assim. Eu acho que talvez tem e não 3 tem deputados. nada de esconder. É 100%, quem é 100% governo ganha. Quem não é, tchau. Porque eles que determinam, né? Se eu não me É um absurdo, engano, é diferente da emenda impositiva. 3 ou 4 deputados se encaixam nesse perfil 100% governista. Talvez. Talvez. Não, governista, não tem mais. 100%. Na comissão, o senhor não, disse. na comissão. Não, a comissão do turismo nós somos a maioria, com certeza a oposição. O que eles têm muito, a esquerda tem muito ali na educação, eles têm um pouquinho. Aliás, eu consegui aprovar um projeto muito bom, eu e Nicolas Ferreira, na educação. Tem na cultura nem se fala. Direitos humanos, esse tipo de coisa, direitos humanos que é só para, quando dá um tiroteio, morre um bandido e 5 policiais. Esquece os policiais, quem é que matou o bandido? É assim que funciona. É a justiça, direito dos humanos, né? Que é outro absurdo que tem por aí no Brasil. Essa questão das emendas é muito séria, né, deputado? Porque, enfim, tem a crítica de que há um exagero do ponto de vista do volume de recursos reservado para as emendas de uma maneira geral, mas, de outro lado, o que a gente tem é o Supremo Tribunal Federal pegando no pé ali do Congresso nessa questão das emendas, meio que virando gestor das emendas, mas fechando os olhos para, por exemplo, o balcão de negócios que o governo restabeleceu. Né? Porque é um balcão de negócios. Olha essa da emenda de comissão dizendo só quem é do governo, totalmente. Eu não tenho o menor problema com emendas, que eu sou o único parlamentar gaúcho que eu faço uma campanha final do ano de outdoors mostrando onde foram minhas emendas. Todas. Então não tenho problema com isso. Nunca peguei emenda PIX, emenda secreta, nada disso. Eu acho que o deputado com a emenda impositiva que recebe é suficiente. Quando eu me elegi deputado em 2018, eu tinha 13 milhões. Hoje são 37 e pouco, quase 38 milhões. É um bom dinheiro. E mais a emenda de bancada que a gente tem. Então, sabendo levar isso aí, está excelente. E não tem porquê. Porque eu não uso emenda para pegar voto. Eu fui mais votado em 2018 da Ala Bolsonaro. Como o senhor usa as emendas? Olha o que eu fiz. Fui mal votado em 2018 sem apoio de nenhum prefeito e nenhum vereador. Meu voto é de opinião. Aí, o que eu fiz? Emenda. Cheguei lá, primeiro dia, emenda. O que eu faço? Eu mando para o socorro, mando para cá, porque eu não tive nenhum político me apoiando, nenhum vereador, nenhum prefeito, então eu ia distribuindo. Mas quando vieram as emendas, eu fazia o seguinte. Eu passei 4 anos, ninguém fez isso na Câmara até hoje. Eu fazia o seguinte, eu dava emenda. Estou lhe dando aqui uma emenda de 500 mil reais, prefeito. Mas se o senhor me apoiar, eu não lhe dou emenda. Para todos eu fazia isso. Eu estou lhe dando tanto, mas se me apoiar, eu não lhe dou, porque eu não compro voto. Emenda é obrigação do parlamentar. Bota uma criança de 15 anos aqui e sai distribuindo dinheiro para qualquer um. Isso não é ser deputado. Isso é obrigação minha. Deputado tem que atuar, tem que fazer leis, tem que combater. Passei 4 anos fazendo isso. O que aconteceu? Do mais votados, fui para o último lugar, quase não me elegi. Porque é uma maneira diferente. Esse cara é louco, Zil. Mas eu me sinto mal se eu comprar voto para mim. E fazem isso. 99% faz isso. Agora eu mudei. Eu digo o seguinte, estou lhe mandando a emenda, não digo para não votar em mim. Mas não fica com raiva. Né? E aceito que vote em mim também, né? Aceito. Então, foi algo bem diferente. Do mais votado fui pro menos. Mas agora eu vou voltar para ser o mais votado de novo. Eu voltei para a rádio. Mas o senhor tem alguma prioridade? Prefeituras, saúde, educação? Não, eu sou um parlamentar que eu não olho para minha árvore, eu olho para a floresta. Eu não tenho minha árvorezinha para adubar. A floresta, eu olho a floresta num todo, que a floresta está crescendo, todas as árvores crescem. Eu olho todos os segmentos. Eu só olho o brilho dos olhos de quem vem me pedir emenda. Se eu sinto que ele tem amor pela cidade dele, leva. Agora que ele vem pedir para o hospital, que é o que faz o meio campo, não emplaca comigo. Eu vejo na hora, sinto muito, eu sou direto e objetivo. Tanto é que eu era um deputado muito brigão, brigava muito. No primeiro mandato meu ali, eu cheguei a fazer, nem a australiana, eu no meio de 11 do PSOL. Todos na minha volta, e tinha a Sâmia Bonfim lá, né? A Sâmia, vindo em cima de mim, mulher, né? Eu digo, pô, guria, te acalma. Olha só, me chamou de guria, que desaforo. Eu digo, sabe o que é a guria? Sabe o que é a guria fazer isso? Guria é uma garota trilegal. Aí os caras têm. Mas tu vê o que é. Então era muito brigão. Tanto é que no avião hoje estava vindo o Baleia Rossi, que é o presidente do MDB,
E eu me viu, ô, Bibo, calma aí, não vai brigar, né? Quer chamar uma senhora de 60, 70 anos de guria, ficam numa alegria. Oi, gurias, tudo bem, gurias? É guria, guria. E piá. E piá também, né? Piá já é mais um pouquinho pejorativo, assim. Piá é um guri que não é muito importante. É o nosso moleque. É isso Agora, aí, deputado, o senhor é um profissional extraordinário, de extraordinário sucesso na comunicação, entrou na política, ele já em 2018, né, o primeiro mandato de deputado federal. O senhor está gostando disso? Ou assim, Olha, planeja continuar no parlamento? Sim. Gostaria de ter uma passagem ali, não sei, pelo executivo? Qual o seu projeto? Olha, eu sou de família de polícia, meu pai era prefeito de Cruz Alta, lá meu tio deputado, mas eu fui mais jovem vereador em Cruz Alta, porque meu pai era prefeito, eu da televisão, com 21 anos fui vereador lá. Mas antes de assumir, eu já fui para Porto Alegre na Bandeirantes. Antes de assumir lá, então era semanal, a sessão eu tinha que ir toda quinta-feira a Cruz Alta. Aí da Bandeirantes eu fui para a Universal, aí eu tive meu estúdio próprio, fui crescendo, tinha programa em rede nacional, eu me dei bem. Mas por que eu vim para a política depois? É que eu tinha um programa de grande audiência, eu era sócio da Ubra TV no programa, um contrato inédito, no Brasil, eu acredito. O contrato meu, foi muita negociação, que eu estava no canal, queria ir por aí para lá, para a Ubra TV, que era uma potência. Eu queria 60% do faturamento e 40% para eles. E deu uma briga toda, no fim acabaram me dando 60% do lucro meu, 40% da universidade. E aí, como é que ficam as despesas? A despesa, 100% é de vocês. E fechei esse contrato. Isso aí foi um contrato de cinema. Mas daí, eu no programa, eu sentava. Contrato de celebridade. Não, né? não, esse aí foi um contrato assim que eu acho que no Brasil poucos têm um desses, né? É verdade. Aí eu ganhei muito. Eu sou um cara bem sucedido na vida, isso eu não nego, mas eu sei o que é ser o mínimo numa rádio, numa TV, até ser o presidente, até ser o dono. De operador de rádio, tudo, eu já fiz tudo televisão. Quando eu fui presidente da TVE, foi a única vez que uma TV educativa ganhou da Globo. Nós ganhamos da Globo, 92, 93. Ganhamos da Globo em audiência. Isso é inédito na história. Eu estou no livro Who's Who, quem é quem no mundo da comunicação, pelo meu trabalho feito lá. Mas aí, o que eu fazia quando dava uma chamada num político, fez isso e aquilo, que absurdo, eu dizia o seguinte: se os bons ficam quietos, os maus tomam conta. Participe. Se os bons ficam quietos, os maus tomam conta. Aí começaram. Pô, Ricardo, só fala, tem que participar. Tem que participar. Foram me botando nessa. Aí, o que eu vou fazer? Aí acabei sendo candidato. E o meu bordão foi esse, o slogan, né? Se os bons ficam quietos, os maus tomam conta, e fui o mais votado da ala Bolsonaro ali. Foi muito bom. Depois comecei, te dou a emenda, mas não quero voto e tal. Aí entrei em último lugar. Mas agora vamos voltar ao normal. Mas se eu vou continuar na política, esse mandato eu vou fazer mais, que eu acho que todos têm o dever de vir para a vida pública. Que às vezes dizem assim, político tudo é ladrão, ninguém presta, tudo é... Aqueles pejorativos todos contra o político. Eu digo o seguinte, é muito simples. Se acha que político nenhum presta, tudo é ladrão, te candidata. E a mínimo que tem que fazer é o cidadão brasileiro. Ninguém presta, te candidata. Aí ficam tudo quietos. Ficam tudo quietinhos. Então, o que eu faço é isso. Estou com uma PEC, aprovei mudança na Constituição, já aprovei 6 leis, sou combativo, tenho um bom respaldo popular, a eleição agora vai mostrar. Eu confesso que estou gostando, porque eu já fiz a minha vida. Eu sou um cara bem sucedido, eu não dependo nem um pouco da política, nada da política. Porque eu estou pela causa. E, para mim, o ideal do político, o ideal mesmo, é que ele esteja sempre pela causa. Sempre pela causa, que não tenha rabo preso, que se entra para ser candidato, para bater de cara com o STF, para dizer o que tem que dizer, mas sem ofender honra e dignidade. Tem que ter respeito, saber atacar. Eu sou dos que mais combato com o PT, e eles me respeitam. Dizem, pô, Bico, tu é um cara que bate, mas com respeito, bate com muito argumento, mas respeita. E outros já saem dizendo nome, desaforo, sem argumentar, fica ruim isso, né? Então, eu estou gostando muito de ser deputado, gosto muito, de fato, mas também tenho que olhar a minha vida. Mas eu ainda tenho um bom tempo pela frente, e o que vale na vida, Cláudio, Thiago, é ser útil. Algumas pessoas pensam que o que vale na vida é ter dinheiro. Não. O que vale em primeiro lugar é ser útil e depois, antes disso também, a saúde, né? Mas ser útil. Te reconhecer como útil. Eu lembro lá em Cruz Alta, eu era guria, chegava no baile de fim de ano, tal, que tinha, nem tem mais isso hoje. Aí tá o Doda, o mais rico fazendeiro da cidade, ficava ele num canto, ele, as filhas ali,
só com uísque importado, tal. Ninguém chegava neles. Aí chegava o Negão Pelé, que vivia no centro da cidade. Ah, o Negão Pelé, todo mundo abraçava o Negão Pelé, que era pobre, dava todo mundo. O Negão Pelé precisava de uma galinha para quermesse, ele ia lá, pegava uma galinha e dava para quermesse, enquanto o milionário não dava uma galinha para quermesse. Então, ser útil, aprendi isso. Tem que ser útil à sociedade. Aí, o dia que morrer, chegar perante Cristo, ele diz assim: parabéns, a tua jornada terrestre foi válida, me orgulho de ti. Aí justifica a vida. Eu penso assim. Mas o senhor não sonha com um cargo majoritário de Não. governador? Não. Senado? Não. Senado Não, tem Senado uma... talvez. Senado talvez. Na outra eleição para o Senado, eu ganhei 3 pesquisas. Em primeiro lugar fui eu nas pesquisas. Mas não estava ligado. Aí, com essa mancada que eu dei, de não te dou emenda, eu afastava voto, né? Agora, se eu for votado como eu fui em 2018, aí eu acredito que eu já deva ter maturidade, deva ter aprendido para chegar ao Senado. Aí, talvez. Aí pode ser. Porque eu acho que tem que seguir adiante, né? Eu sempre fui de querer subir. A pessoa tem que ter objetivo, né? Tem que ter uma certa vaidade e querer progredir na vida. E quando me desafiam, eu dobro a aposta. Deputado, para a gente encerrar aqui, uma última pergunta. Quem vai ser o presidente da República 1º de janeiro de 2027? Olha, eu posso, caso não dê alguma desgraça ou coisa assim, pode botar aí o Tarcísio. Ele vai ser o presidente da República. Quer que eu diga o partido também? Muito. Não, por favor. Quer o partido? Claro. PL. Ele vai pro PL, né? Vai. Tarcísio pelo PL. Por que ele vai pro PL? Várias reuniões com o Bolsonaro, com ele, nossa bancada, o Bolsonaro chegava assim pro Tarcísio: vai ser o governador de São Paulo. Presidente, eu sou carioca, eu não conheço São Paulo, vai ser governador. Vai ser. Não posso, eu não conheço, eu não sei uma rua, sabe? Não conhece? Na outra reunião: presidente, sinto muito, a minha mulher se separa de mim se eu for candidato. Vai ser o candidato, vai ser. Acabou sendo e ganhou. E eu sei... Ganhou já conhecendo todas as ruas da cidade e todos os municípios também. É verdade. Sim, não, mas então, ele é uma pessoa coerente, ele é uma pessoa grata, que o Bolsonaro pedindo, vem PL, ele vem. Se bem que ele foi para o Republicanos para distribuir força. Esse foi o objetivo. Assim como a Tereza lá no Mato Grosso, senadora, então foi uma distribuição de forças. Mas ele, se vier para a presidência, vem pelo PL, porque o Bolsonaro vai pedir para ele vir PL. Mas já há conversas com o PL e o Tarcísio? Isso aí tem, claro. Ele sempre teve ligado ao PL. Eu não menosprezo, admiro muito republicanos pelo que fez. De minha parte, se ele continuasse no Republicanos, não teria problema algum também. Não teria problema algum. Importante é vencer, é colocar a direita de novo, porque do jeito que vai o nosso desgoverno aí, a chamada Torre de Babel, localizada ali no Palácio do Planalto, onde ninguém se entende, o Brasil está ficando numa situação difícil. Tanto é que, fim do ano agora, eu não vou desejar feliz 2026. Vou dizer feliz 2027, porque 2026 será muito ruim. Muito difícil. Maravilha. Agradeço muito, viu, deputado? Agradeço pela sua presença. Uma imensa honra para mim, imensa honra, olha. Deputado, boa sorte, viu? Fica aqui na torcida e estamos aqui à disposição. Então, vamos lá, a sorte é uma coisa que a gente diz, tem sorte. Eu digo, toda vez que eu me encontrei com a sorte, eu estava trabalhando. Sempre que me encontrei com a sorte, eu estava trabalhando. Valeu, pessoal. Forte abraço. Muito obrigado.